Este vídeo é uma homenagem de nós eutonistas ao centenário de Paulo Freire em agradecimento a duas pedagogias tão especiais. Vou iniciar a minha homenagem a Gerda Alexander e a Paulo Freire. E vou contar um pouco a história. Conheci a pedagogia de Paulo Freire no fim dos anos 60 e foi a incluindo nas minhas aulas nas escolas na Argentina. Foi o início do processo do desenvolvimento da consciência crítica, explorar, questionando como eu, você, está no mundo. É um processo dinâmico que muda continuamente. Meu primeiro contato com a autonomia foi no início dos anos 70. Aprender a ficar atenta, consciente do meu corpo por dentro e no entorno. As duas pedagogias estão encarnadas na minha história de vida e profissional. A autonomia e a pedagogia de Paulo Freire me ensinaram a explorar o corpo, a estabelecer um diálogo com o corpo e comigo mesma e com os outros. As duas pedagogias levam à ação liberadora, são dinâmicas. A autonomia ensina a liberação das tensões do corpo. A pedagogia de Paulo Freire mostra o caminho para liberar-se da opressão, tanto física e mental, mostrando os recursos de cada ser humano. As características das duas é a escuta com respeito, aceitação, através do diálogo sensível, emocional e com a comunidade. As duas pedagogias são pedagogias amorosas. Na exploração dos mundos, abrem janelas através da aceitação e respeito, tomando consciência de sua posição no mundo, assumindo a sua posição no mundo. Há um diálogo constante entre o pensamento de Paulo Freire e a eutonia de Gerda Alexander como uma educação para o corpo, através do corpo. Para ambos, a educação faz sentido, porque é através do conhecimento que nós podemos nos fazer e nos refazer constantemente, assumindo nós mesmos como seres do saber, seres que sabemos e que sabemos o que não sabemos, e que todo esse conhecimento ele surge da nossa inquietação por nos inventar e nos reinventar, pela curiosidade no mundo, com o mundo e com os outros seres, com os outros entes. Como poderia ser o pensamento de um método corporal? O corpo é o ser integral, é o ser que sabe e que pode saber continuamente, se reinventando. Diante das infinitas pontes que a eutonia pode fazer com outras áreas de conhecimento, como a psicologia, a fisiologia, a neurologia, é na pedagogia que encontramos as ferramentas mais importantes para a nossa prática cotidiana e para nosso trabalho clínico, terapêutico e na construção de uma consciência corporal. A gente pode encontrar ecos da pedagogia da autonomia do professor Paulo Freire, em que o aluno
Para construir os seus saberes, ele se apropria da sua história, dos seus conhecimentos e do seu processo, sem modelos impositivos e sem o poder dos outros sobre si. E conduzir e ajudar os alunos no processo da eutonia exige o mesmo cuidado, atenção e boniteza. Quanto mais eu me aproximo da praxis da eutonia, mais eu me encontro de mãos dadas com Paulo Freire e com a própria Gerda Alexander. Percebo que existem muitos pontos de intersecção entre a pedagogia dessas duas pessoas. A gente está falando de dois humanistas que viveram regimes de exceção muito perto. Então, Paulo Freire, como a gente bem sabe, foi exilado do Brasil durante o regime militar. Gerda Alexander, com a ascensão do nazismo na Alemanha, opta por não voltar para lá, sua cidade natal, porque compreendia que a sua pedagogia, as suas ideias progressistas não teriam um terreno fértil ali. O que isso quer dizer? Que para que ambas as pedagogias de Freire e de Gerda pudessem se desenvolver, eles precisaram alicerçar princípios em solos democráticos. E é a partir dessa perspectiva que eu vejo pontos em comum entre a obra de Paulo Freire e o legado da Gerda Alexander. São duas pessoas que olhavam para o outro, para a outra, como sujeitos de direito, sujeitos que pensam, que têm a sua própria sensibilidade, a sua singularidade, e que somente a partir da expressão da nossa singularidade é possível criar pluralidade, é possível criar diálogo e comunicação horizontal. Tanto Paulo Freire quanto Gerda Alexander interessaram-se por processos de aprendizado. Ambos perceberam o potencial humano para ver através de si mesmos, verem mais dentro, através de seus preconceitos e condicionamentos, verem a si e aos outros, situando-se em seus próprios ossos e desde aí perceber a exatidão, a riqueza desse complexo osteoarticular, articulável, articulado, corpo consciente, corpo presente. É uma alegria comemorar o centenário de Paulo Freire, vendo a boniteza do céu através das copas das árvores. Bom, é uma alegria poder prestar uma homenagem a esse grande educador que foi e continua sendo Paulo Freire. E eu gostaria de trazer uma frase dele que eu gostei muito, que é: sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu acho que essa frase me toca bastante, porque ele junta a questão da intelectualidade com a questão do sentimento, do afeto. E por aí a gente já vê que se trata de um homem muito especial, né? E eu gostaria de destacar três coisas que me chamam a atenção na pedagogia do Paulo Freire, que de alguma forma se encontram com a pedagogia de Gerda Alexander. Uma é a curiosidade, a outra é essa que eu já citei, a amorosidade que ele traz. E uma terceira é a escuta que prepara para o diálogo. A gente encontra na pedagogia freiriana e também na eutonia essas três qualidades que fazem do encontro um encontro sempre especial. Centenário de Paulo Freire.
E a pergunta que nos permeia é como a pedagogia freiriana nos influencia enquanto eutonistas. Muito já se falou sobre a amorosidade, sobre a escuta, e para mim a liberdade de Paulo Freire e de Gerda Alexander é algo também muito relevante. Eu acredito que nenhum dos dois gostaria de formar pessoas que fossem suas cópias e que saíssem por aí propagando suas palavras. Eles tinham a intenção de formar seres críticos, pessoas com capacidade de questionar. Penso que a ideia sempre foi transformar pessoas que possam transformar o mundo, que essas são palavras de Paulo Freire, e acredito que Gerda compartilharia também desse pensamento. Bom, eutonia e Paulo Freire têm tudo a ver. Primeiro porque é muita amorosidade, são abordagens pelo afeto, respeitando o outro, sem intervir no outro, no corpo, na vida do outro. E também, assim como na eutonia, Paulo Freire propõe um aprendizado pela própria experiência, onde o professor é um questionador, é um facilitador, é um instigador, que incentiva o aluno a ter a sua autonomia. Tem um gesto do Paulo Freire que me chama muito a atenção e acho que para a nossa comunidade de eutonia ele nos ensina muito. Ele tinha um gesto de que quando uma pessoa, então ele vinha, falava, né? Mas quando alguma pessoa vinha falar com ele fechava os olhos, ele punha delicadamente a mãozinha no ombro da pessoa, projetava a orelha em direção ao que ela estava dizendo, fazia assim com o pescoço uma certa reverência e ouvia. Ali você via Paulo Freire, você via a essência daquele homem, fazendo uma reverência à escuta. Aquele para mim é Paulo Freire. Aquele para mim é o legado que também ele deixa para nós, eutonistas, a reverência à escuta. Hoje é dia de homenagear Paulo Freire, este grande pensador brasileiro. Para isso, eu gostaria de falar sobre o encontro entre a eutonia de Gerda Alexander e a pedagogia do Paulo Freire, que enriqueceu enormemente a pedagogia própria da eutonia, passando a fazer parte de seu ensinamento e de sua praxis. Nos aproximarmos da pedagogia de Paulo Freire nos ajudou a compreender e a aprofundar a ideia de que a construção do autoconhecimento corporal se dá na relação entre o eutonista e seu educando ou sua educanda. Para nós, o contato consciente é um modo de estabelecer contato e diálogo. E esse contato e diálogo se dá na eutonia através do encontro entre os corpos. Para Paulo Freire, uma ideia que também nos é muito cara, o educando, ele chega ao processo de ensino-aprendizagem com sua própria bagagem. E essa bagagem será incluída no processo educacional. Um último ponto que eu gostaria de abordar, de encontro entre a pedagogia do Paulo Freire e a pedagogia de Gerda Alexander, através da eutonia, é que o processo pedagógico se dá primordialmente a partir do encontro. Paulo Freire confirma a pedagogia da eutonia e nos ensina que a eutonia é para todas, para todos, para todes. A eutonia não dá o peixe, ela dá a vara de pescar. É por isso que a gente usa o bambu. Simbolicamente, o bambu é aquele que ensina a pescar.
a descobrir por si mesmo, a reconhecer que o saber nasce de dentro. E aprender é aprender junto. Então, o eutonista aprende ensinando e ensina a aprender. Isso é um grande ensinamento que Paulo Freire nos inspira. Eu me descobri freiriano lendo e tendo contato com a obra dele. Algumas coisas que eu era, mas eu não sabia eu não sabia justificar, fundamentar a forma como eu era. Depois Paulo Freire dá essa consistência. Uma educação transformadora, a presença, a educação coletiva, não é o indivíduo, o tema gerador, ou a palavra geradora no caso dele, mas o tema gerador também, a amorosidade como uma coisa fundamental no processo educativo. Enfim, foi ao longo dos anos que eu me descobri freiriano. Já era como ideias, como crenças, mas o contato com a obra dele deu fundamentos, deu bases para eu acreditar que aquilo que eu era, que eu sentia, tinha consistência.